Nossa aula de hoje, a respeito das distribuições multivariadas, nós estamos na parte que nós estamos falando dos testes de normalidade multivariados, estamos na parte dos testes univariados, falamos de alguns testes univariados, e estamos falando dos procedimentos gráficos, o que é plot, o teste da correlação, o que é plot, e o teste do Shapiro-França, que é o teste da correlação, o que é plot, visto de outra forma, que eles são equivalentes. Um é simulação Monte Carlo, o outro é um teste com transformação que leva a uma distribuição nula conhecida, normal, aproximadamente normal, padrão. Então, agora nessa aula nós vamos ver os procedimentos gráficos, que é o segundo procedimento, chamado pplots, né? P de probabilidade em inglês, então são os gráficos de probabilidade versus probabilidade. Então, vamos ver como que funciona isso. Então, o segundo procedimento gráfico é menos usual, sendo conhecido por paperplot, em razão de utilizar as probabilidades acumuladas no lugar dos quantis. As pessoas usam mais o que é plot, embora esse gráfico tenha um atrativo, digamos assim, muito interessante de ser explorado, que é a possibilidade de você visualmente, de forma subjetiva, como é o outro caso, visualizar algum tipo de desvio de normalidade específico, como desvio de assimetria, de kurtose, e classificar o tipo de assimetria, de kurtose, ou até mesmo uma distribuição bimodal nas variáveis univariadas. Então, eu recomendo que se faça os dois tipos de gráficos. O outro é muito bom para detectar outliers e esse aqui é bom para detectar o tipo de desvio de normalidade que existe. Então, eu acho bastante interessante esse tipo de gráfico aqui. Então, nesse tipo de gráfico, utilizamos as probabilidades acumuladas estimadas pela função de distribuição empírica, né, que é, a gente está usando essa fórmula aqui, e as probabilidades acumuladas estimadas a partir da amostra sob o modelo subjacente que adotamos na hipótese H0, no nosso caso, é um modelo normal de probabilidade. Então, ordenamos amostras e para cada posição J, né, da estatística de ordem, de 1 a n, estimamos a probabilidade da função de distribuição empírica por P índice J menos 3 oitavos, dividido por N mais 1 quarto, né, que é J menos 0,375, N dividido por N mais 0,25. Para a probabilidade estimada a partir da amostra sob normalidade, nós calculamos a média amostral e estimamos a variância usando o estimador viesado, que é o estimador de máxima verossimilhança, o S2N, que é o estimador não viesado multiplicado por N-1 para cancelar o denominador da soma de quadrados e dividido por N para substituir, então, N-1 por N. Então, multiplicamos por N-1 sobre N, a variância não viesada, temos a variância viesada, o estimador viesado da variância populacional. Para cada valor ordenado da estatística de ordem, né, XJ, devemos obter o valor padronizado, ZJ, que é o valor da estatística de ordem menos a média, dividido pelo desvio padrão, que é a raiz quadrada dessa variância viesada aqui. Com esses valores estimados, as probabilidades normais acumuladas, P chapéu, vai ser o valor da função de distribuição, ou seja, a área sobre a curva normal padrão, até o ponto ZJ, estimado dessa forma, né, calculado dessa forma. Então, nós temos um PJ e um PJ chapéu. Colocamos esse PJ na abscissa de um gráfico contra um PJ na ordenada para todos os n pontos e plotamos o gráfico correspondente, o gráfico da dispersão dos pontos. E podemos traçar uma reta de mínimos quadrados nesses pontos ou imaginar uma reta de mínimos quadrados entre os pontos para a gente identificar algum desvio de normalidade. Então, muito simples. Essa função aqui no R vocês podem calcular usando o pnorm. Estou falando R porque é um software livre, mais fácil de calcular.
Então, para cada posição J, nós temos um P-norm do ZJ que corresponde ao valor padronizado da estatística de ordem. Subtrai a média e divide pelo desvio padrão, só que usa o estimador de máxima verossimilhança preferencialmente. Podemos usar o estimador clássico, né, da variância, que é o S2, e, portanto, o S aqui sem ser o estimador viesado da variância, né, no lugar do estimador viesado. Podemos fazer isso também, mas o usual é usar isso. Então, PJ chapéu na abscissa e PJ da função de distribuição empírica na ordenada. Se a distribuição da variável aleatória x for normal, pontos resultantes devem se situar sobre uma reta de mínimos quadrados. Se fosse perfeita, daria uma reta perfeita e os pontos bem em cima dela. Então, de maneira geral, as situações mais comuns devem se enquadrar nos seguintes tipos de gráficos. Então, vamos ver os tipos de gráficos. Eu não fiz nenhum exemplo aqui, não, mas vou descrever como que é essas situações da dispersão dos pontos em torno dessa reta de mínimos quadrados entre eles, né? Na dispersão do gráfico P-chapéu na abscissa com P-chapéu J na abscissa com PJ da empírica na ordenada. Então, distribuições, quanto à simetria. Distribuições assimétricas à esquerda tenderão a ter seus pontos extremos, os menores e maiores valores, do lado superior da reta, e os pontos intermediários, valores intermediários, né, no lado inferior dessa reta de mínimos quadrados entre eles. Então, nós temos uma reta, nos extremos nós temos os pontos acima dessa reta, e na parte de baixo nós temos os pontos na parte de baixo dessa reta. Nos valores intermediários, nós temos pontos na parte de baixo dessa reta. Imagina aquele símbolo sigma, né? Então, vira ele de cabeça para baixo. Então, as perninhas do sigma vão ficar em cima da reta e a alcinha, a barriguinha do sigma vai ficar, desculpe, que sigma? Do ômega. E a barriguinha do ômega vai ficar para baixo da reta. A reta aqui na parte intermediária e na parte de cima, os extremos, não, os maiores valores, menores valores em cima, as perninhas do ômega. E a barriguinha embaixo. Para a simetria à direita, o oposto deve ocorrer, ou seja, os pontos extremos do lado inferior e os intermediários do lado superior. Então, nosso ômega ficaria em pé certinho. Então, viríamos na parte de baixo uma retinha abaixo da reta, da dispersão dos pontos, concentrado ali. Eles cruzariam a reta, formariam a barriguinha do nosso ômega e cruzariam a reta novamente nos extremos, extremo superior, e ficaria debaixo da reta no finalzinho. Bom, para a curtose, nas distribuições leptocúrticas, aquelas afiladas, os pontos de menor probabilidade acumulada se concentram do lado inferior da reta imaginária, de mínimos quadrados, vindo a cruzá-la no centro, e os pontos de maior probabilidade se concentram do lado superior da reta a partir do centro. Então, nós teríamos pontos concentrados na parte inferior, cruza a reta e lá em cima, na parte do meio para frente, vai estar na parte superior da reta, de mínimos quadrados que traçaria no meio dela, da reta imaginária, ou reta traçada de mínimos quadrados entre os pontos. E nas distribuições platicúrticas é o oposto se dá, né? O inverso disso. Os pontos de menor probabilidade acumulada, quer dizer, os menores valores da variável aleatória, se concentram no lado superior, então eles vêm por cima da reta, cruzam a reta e os maiores valores estariam, do centro até os maiores valores, estariam na parte de baixo, na parte inferior da reta, de mínimos quadrados, cruzando no centro. E as bimodais possuem um gráfico que representa os casos extremos das distribuições platicúrticas. Então, se tiver muito afastado na parte nas platicúrticas, na parte superior, né? Muito afastado na parte superior, os menores valores, né? Então os pontos correspondentes, a dispersão dos pontos correspondente aos menores valores, muito acima da reta e cruzando no centro e muito abaixo na reta para os pontos maiores, os valores maiores da variável aleatória. Então, um afastamento maior do que se dá na platicúrtica, isso poderia indicar uma distribuição bimodal. Tá? Seriam casos extremos da dispersão. Então, com isso, a gente consegue visualizar os procedimentos que é plot. Então, é muito simples. Calcula o PJ da distribuição empírica, J menos 3/8 dividido por N mais 1/4.
Calcula as probabilidades acumuladas para cada xj observado, para isso em cada variável, e vamos fazer uma avaliação visual. O ideal é associar isso a um teste. Tem desvio de normalidade daquela variável? Vamos ver que tipo de desvio que vai ter. Então, plotando esse gráfico, a gente consegue ver isso. Ou, fazendo outro gráfico, a gente pode identificar, isso é feito de um outlier, e não de um desvio desse tipo aqui de curtose, de assimetria, ou de uma distribuição bimodal. Tá? Então, esse padrão é bastante interessante para que a gente identifique. Eu não fiz nenhum exemplo aqui, né, no livro, mas é muito trivial de fazer esses gráficos aí. O R tem função pronta para isso. Não me lembro agora no momento, mas dentro do próprio R, vocês podem fazer esses gráficos facilmente. Na próxima aula, então, nós vamos ver a última parte, né, que é o teste Shapiro-Wilk univariado. Foi proposto pelo Shapiro e Wilk, são os dois autores, em 1965. Acho que a pronúncia de Shapiro é Shapiro, né, mas a gente fala em portuguesado aqui Shapiro e Wilk, né, 1965. Então, o teste Shapiro-Wilk, 1965. E vai ser o nosso próximo teste. Então, espero que vocês tenham gostado dessas informações sobre os pp-plots. São procedimentos subjetivos. A gente faz isso para todas as variáveis e subjetivamente concluiria se tem algum desvio ou não de normalidade. Se houver algum tipo de desvio de normalidade de forma subjetiva, a gente poderia suspeitar da normalidade multivariável quando a gente faz nas marginais. Mas não tendo nenhuma suspeita, não há garantia de que a distribuição será normal, mas será um indicativo de que ela será normal sem nenhum procedimento, sem nenhuma restrição, mas não há garantias disso. Então, na próxima aula, nós vamos ver o procedimento mais importante, que é o teste Shapiro-Wilk. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que foi bem curtinha e que na próxima aula sejam preparados para aprender o teste mais importante de normalidade univariado que existe. Muito obrigado. Até a próxima aula.